Olá, pessoal. Hoje nós vamos retomar o nosso conteúdo sobre a independência das 13 colônias, que também pode ser chamada de Revolução Americana. Eu vou explicar para vocês ao final da apresentação, ok? E o que a gente vai fazer agora é retomar o que a gente trabalhou na última aula, porque já tem um tempinho que nós falamos sobre isso, então nós vamos rever algumas coisas, ok? Vou expandir aqui. Então, é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa lembrar sobre as colônias inglesas na América é aquela relativa autonomia dos colonos, principalmente em relação ao comércio, em comparação às colônias ibéricas. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as 13 colônias inglesas conseguiam, sim, comercializar muito mais do que as colônias ibéricas, portuguesas e espanholas. Quando eu falo muito mais, eu não falo só de contrabando. Eu quero dizer que a coroa inglesa tinha consciência de que suas colônias não comercializavam somente com ela, e isso era algo aceito, mas aceito de forma velada. O que eu quero dizer com isso? Era algo que existia uma lei contra, mas a coroa não se importava tanto com esse comércio. Uma forma da gente lembrar dessa relativa autonomia é o comércio triangular praticado pelas 13 colônias. Acontece que esse triângulo não é bem um triângulo, são diversas rotas comerciais entre as 13 colônias e outros locais, como as Antilhas, que são ilhas que ficam na região do atual Caribe, e a própria África, algumas regiões da África. E aí nós temos uma intensa troca de mercadorias entre pelo menos essas 3 localizações. E daí a ideia de triângulo, ok? Então, envolvia as colônias, as Antilhas e algumas regiões da África, e aí saíam produtos das colônias, chegavam produtos nas colônias que não vinham somente da Inglaterra. Por exemplo, no caso do Brasil e Portugal, existia um controle maior sobre o pacto colonial, o exclusivo metropolitano, que estabelece que a colônia só pode comercializar com a sua metrópole. Então, essa não era muito a realidade das 13 colônias. A gente também chegou a falar que, em determinado momento do século XVIII, a Inglaterra estava passando por dificuldades financeiras, principalmente por causa da Guerra dos 7 Anos contra a França. Essa guerra gerou muitos gastos e a Inglaterra, então, se volta para suas colônias para tentar arrecadar mais recursos, ok? Foram aprovadas várias leis que tinham como objetivo a arrecadação de impostos. Quanto mais impostos arrecadados, mais recursos para a coroa. Aqui, pessoal, eu relacionei algumas dessas leis que estabeleciam novos impostos ou recolocavam alguns outros impostos que não eram comuns na vida dos colonos, certo? Em primeiro lugar, a gente destaca a Lei do Açúcar. Essa foi uma estratégia que a Inglaterra encontrou para tentar limitar a circulação do melado, porque o melado ele era muito importante para a produção de rum, e o rum era muito importante nas trocas comerciais de escravizados na África. E aí, pessoal, o que a Inglaterra tentou fazer? Ela tentou obrigar os colonos a consumir o açúcar que vinha das suas próprias colônias em outros locais. Dessa forma, ela garantia a arrecadação de impostos sobre esse produto. Claro que os colonos continuaram com um certo contrabando para tentar evadir, para tentar escapar desse imposto. Isso já gerou um problema. Depois nós temos a Lei do Selo de 1765, que estabelece uma taxa sobre documentos comerciais e documentos de grande circulação. Isso essa lei estabelece que todos esses documentos deveriam receber um selo do governo inglês para que eles pudessem circular. Acontece que esse selo era vendido, certo? E daí também nós temos mais uma fonte de arrecadação para a coroa inglesa nas 13 colônias. E isso também com certeza gerou um desconforto entre os colonos. Depois nós temos uma lei, um decreto que desagradou muito, muito mesmo os colonos, que é a Lei dos Alojamentos ou a Lei do Aquartelamento.
essa lei impunha que os colonos alojassem e alimentassem as tropas inglesas que estivessem, por acaso, nas colônias, certo? Isso era algo que incomodou bastante, porque você tinha que se virar e alimentar e alojar e cuidar desses soldados independentemente, claro que de acordo com a condição, mas você era obrigado a fazê-lo de qualquer forma. Isso gerou muita revolta entre os colonos. Nós temos um conjunto de leis que ficaram conhecidas como Leis de Townshend. O governo inglês reivindicou direitos de importação a partir desses decretos. O que significa isso? Significa que tudo que fosse importado de outros locais e fosse em direção à colônia e também dentro da própria Inglaterra, porque era interesse do governo essa vantagem comercial. Se você controla bem a sua importação, você tem uma balança comercial favorável. E, como sempre, dentro desse contexto, o objetivo era aumentar a arrecadação, mas sem discutir essa questão com os colonos. Pessoal, prestem atenção nisso, porque isso aqui é a chave da questão. Todas essas leis que foram aprovadas, elas foram aprovadas pelo parlamento, porque a gente viu lá nas revoluções inglesas que era função do parlamento aprovar leis, ok? Acontece que tudo isso passou pelo parlamento e chegou até as colônias sem a representação e a aprovação dos próprios colonos. Afinal de contas, eles faziam parte do reino inglês e eles não tinham voz na aprovação dessas leis. Então, isso gerou um problema realmente muito grande, fora tudo que a gente já citou. Como eu disse, isso causou revolta, e eles não aceitavam essas leis porque eles não haviam participado da votação, eles não estavam presentes no parlamento, ou se estivessem presentes, a quantidade era muito menor, então o voto não faria diferença, ok? Temos também a lei do chá, que estabelecia que as vendas de chá, um produto muito consumido nas colônias e na própria Inglaterra, era um monopólio da Companhia Britânica das Índias Orientais. Uma empresa inglesa, obviamente, de repente tinha exclusividade no comércio de chá. Então, os colonos não tinham opção, eles tinham que comprar o chá dessa empresa e somente dessa empresa. Obviamente, rolou contrabando também. E uma dos episódios mais interessantes do processo de independência foi justamente uma reação a essa lei. Esse episódio ele ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. Um grupo de aproximadamente 150 colonos disfarçados de nativos Mohawk se vestiram como eles e, claro, atacaram 3 navios no porto de Boston, em Massachusetts, jogando carregamento de chá no mar. Isso era um protesto contra a imposição do monopólio do comércio de chá pela Companhia Britânica das Índias Orientais, ok? E aí, pessoal, nós temos mais um conjunto de leis que ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Essas leis são consideradas medidas repressivas e nem tanto leis que têm a ver com simplesmente a arrecadação de recursos para o Estado inglês. Por que elas são repressivas? Porque elas foram aprovadas diante dessas revoltas e dessa mobilização, dessa movimentação dos colonos para protestar contra as ações da coroa. E a Festa do Chá de Boston não foi o único episódio, não foi a única situação que revelou que os colonos já estavam muito insatisfeitos com o governo inglês. A gente tem a formação de grupos que conspiravam, né, com certeza conspiravam contra o governo para tentar organizar um movimento de luta pela liberdade. Um dos grupos mais famosos são os Filhos da Liberdade e, inclusive, grupos de mulheres que tentavam apoiar esse movimento da forma como elas podiam e ficaram conhecidas como Filhas da Liberdade. Por exemplo, elas incentivavam umas às outras a produzir o próprio tecido para não consumir os produtos ingleses. Então, isso com certeza era uma reação a esse tipo de atitude do governo inglês. Então, o conjunto de leis que ficou conhecido como intoleráveis pode ser resumido aqui nas seguintes medidas: o fechamento do porto de Boston, devido àquela situação que nós citamos,
o envio de maior quantidade de tropas inglesas justamente para repreender, para oprimir as possíveis revoltas desses colonos, a restrição do direito de reunião e associação dos colonos, isso é um bom exemplo se a gente pensar nos grupos que eu citei para vocês, e o julgamento de rebeldes por tribunais ingleses. Pessoal, por que isso aqui é um problema, esse julgamento? Porque se você foi acusado de rebeldia, de sedição, o crime de sedição é literalmente tentar separar a colônia da metrópole. Você não seria julgado na colônia e você provavelmente teria grandes problemas, porque você seria julgado por um tribunal inglês que defenderia os interesses da coroa com certeza. Então isso aqui foi um problema para os colonos também. Continuando no processo de independência, nós vimos essas leis que aumentavam impostos e tudo isso, as leis intoleráveis, que são consideradas medidas repressivas, o que gerou um sentimento anti-britânico de contestação à exploração mercantilista praticada pela Inglaterra. Observa que isso é um conceito que nós conhecemos. A exploração mercantilista é característica da colonização. Nós temos esse contexto econômico do mercantilismo, de geração de recursos, acumulação de recursos e tudo mais. Em 1774, representantes de 12 das 13 colônias reuniram-se na Filadélfia e elaboraram um documento peticionando ao rei inglês George III a suspensão das leis intoleráveis. Pessoal, o que é isso aqui? A petição é um documento oficial dirigido ao rei em que se pede alguma coisa. O que foi pedido é que ele revogasse aquelas medidas repressivas que nós chamamos de leis intoleráveis, certo? Essa reunião ficou conhecida como o Primeiro Congresso Continental ou Primeiro Congresso da Filadélfia. Nesse momento, muito cuidado, não foi proposta a emancipação ou a independência das colônias, ok? Então, nessa primeira reunião, não houve essa proposta. Nós temos em todo esse processo, pessoal, como eu falei, grupos de luta pela liberdade ou pela emancipação ou de reivindicação contra as ações da coroa inglesa, muita influência do pensamento iluminista. Por isso que o iluminismo é um conteúdo extremamente importante para nós, porque ele aparece em diversos processos históricos, certo? Inspirados por esse movimento, eles vão lutar pela liberdade contra esses governos que são considerados autoritários, tirânicos, e também pela representatividade política, que nós já sabemos ser a própria definição do liberalismo político também, ok? Então, eles reclamavam, olha, nós estamos sofrendo a imposição de leis, mas nós não estamos no parlamento, então nós não podemos aceitar essa lei, isso é tirania, isso é autoritarismo, nós temos o direito de não aceitar. E aí, pessoal, a Inglaterra esqueceu que ela tinha passado, ela mesma, o próprio país, o próprio reino, tinha passado pelas revoluções inglesas, mas em relação aos colonos, eles não pensavam dessa forma e eles tentavam impor o máximo de coisas possível. Em 1775, nós já temos a primeira batalha da Guerra de Independência, que é a Batalha de Lexington. Em maio do mesmo ano, 1775, os representantes das colônias reuniram-se novamente na Filadélfia. E aí nós temos o segundo Congresso Continental, quando já foi discutida, sim, a emancipação ou independência. Só lembrando que independência e emancipação nesse contexto são sinônimos, ok? E aí nós temos a nomeação de George Washington como comandante das tropas coloniais, uma figura super famosa. E, juntamente com mais 3 figuras, ele é considerado um dos pais fundadores da nação estadunidense. 4 de julho é uma data extremamente simbólica, mas que realmente marca esse processo de independência. Ele já vinha acontecendo, como nós já vimos, já havia uma mobilização nessa direção. Líderes separatistas porque eles queriam se separar, publicaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos, redigida por Thomas Jefferson, Samuel Adams e Benjamin Franklin. Então, aqui nós temos os 4 grandes fundadores da nação, ok? Essas figuras são muito cultuadas no imaginário histórico, nas referências históricas dos estadunidenses. Então, apesar da aparente situação péssima dos colonos, porque George Washington tentou o seu melhor para traçar estratégias que levariam à vitória, mas nós temos que admitir que os ingleses tinham sim uma supremacia militar.
Os colonos, no final das contas, conseguiram vencer a guerra, não sem apoio, porque eles contaram muito com o apoio dos franceses, que tinham interesses na América do Norte, obviamente, principalmente na região do Canadá, sul do Canadá, mas os franceses não foram os únicos que contribuíram para a vitória dos colonos. Espanhóis também contribuíram, holandeses também contribuíram, todos eles pensando em como eles poderiam participar ali, como eles poderiam estar presentes na América e conseguir alguma vantagem econômica, com certeza, ok? Ao fim do conflito, a taxa de mortalidade chegou a 70 mil pessoas de ambos os lados. Foi considerada uma das maiores guerras para os padrões da época, foram muitos mortos. Os Estados Unidos se tornaram o primeiro país independente da América e organizaram-se politicamente como uma república. Então, pessoal, os Estados Unidos, neste momento, eram a única república do Ocidente, ok? Então, isso aqui é algo muito importante, a gente precisa manter isso em mente. Toda a Europa era organizada politicamente em monarquias, monarquias com diferentes graus de absolutismo, monarquias parlamentares, como é o caso da própria Inglaterra. Então, assim, isso variava um pouco de reino para reino, mas, em geral, eram monarquias. E aqui, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre como os Estados Unidos da América se organizaram após a independência. Depois dessa longa guerra de independência, que durou de 1776 a 1787, ok? Não, desculpa, 1783, desculpa. Nós temos aqui alguns detalhes sobre a organização desse novo país. Existe sim a ideia de cidadania, significa que todos aqueles considerados cidadãos têm direitos políticos e civis, certo? Existe uma preocupação com a liberdade de expressão, imprensa, religião e reunião. Nós conseguimos perceber claramente aqui na Constituição a influência do iluminismo. Ninguém pode ser preso sem um processo judicial, o que também demonstra uma preocupação com o autoritarismo ou abuso de autoridade. O poder foi dividido em 3 esferas, mais uma influência iluminista, que no caso é o executivo, legislativo e judiciário, todos independentes entre si, teoricamente. Os direitos políticos, porém, não se estendiam às mulheres, ok? Mulheres não poderiam participar desses processos de decisão. E os direitos civis e políticos não se estendiam aos nativos escravizados. Nós temos uma população muito grande de escravizados no sul dos Estados Unidos, no caso, nas antigas colônias do sul, e esses escravizados não eram considerados pessoas titulares de direitos, certo? Como mercadorias, eles não eram considerados titulares de direitos. Okay? E os nativos, a tendência foi que eles se afastassem cada vez mais para o oeste, eles não se envolveram nesse processo de formação dos Estados Unidos da América, e a atitude geral dos colonos ingleses era empurrar as populações nativas dos seus territórios, ocupar os seus territórios, e sempre se movendo em direção ao oeste. E no final das contas, o que aconteceu foi um grande massacre dessas populações nativas, ok? E aí, pessoal, eu queria comentar com vocês um detalhe importante, coincidentemente, tem a ver com um episódio recente ligado ao racismo nos Estados Unidos, que foi o assassinato de um homem negro por um policial branco. Isso teve muita repercussão na mídia, eu acredito que vocês devem ter ouvido falar. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o seguinte: os Estados Unidos da América são um país fundados com muitos limites à cidadania e fundados sobre o fato de que africanos escravizados não são considerados pessoas, ok? Eles são considerados propriedades de pessoas, certo? Então, aqui a gente já consegue perceber como essa sociedade vai se formar no sul, principalmente, de forma extremamente racista, porque o país foi fundado sob esse pilar da escravidão, né? Com essa pedra no sapato que é a escravidão. E isso tem repercussões até hoje. Claro que os Estados Unidos da América não são o único país que tem esses ecos da escravização de africanos, ok?
O Brasil também tem, nós sabemos disso, nós vivemos essa realidade diariamente, mas para que vocês possam fazer uma ligação com uma situação do presente em relação aos processos históricos do passado. Então, o país foi fundado sobre a escravização e, com isso, nós temos uma sociedade se formando de forma extremamente segregacionista. O que significa isso? Ela segrega, ela separa as etnias branca e negra, ok? Naquele momento escravizada. E nós temos as consequências desses processos históricos. Então, para a gente entender muitas vezes a realidade, o porquê do acontecimento das coisas, a gente precisa se voltar para o passado. O país já nasceu assim, ok? E aí, pessoal, agora eu vou explicar para vocês como a gente pode considerar todo esse processo histórico como revolucionário, como uma revolução. Então, a gente percebeu que, mesmo após a independência, houve muitas continuidades. A escravidão se manteve nos Estados Unidos, nas colônias do Sul. Ela foi abolida em alguns estados. No caso, as colônias se transformaram em estados da federação, né, estados que estão reunidos sob uma mesma república. Ela foi proibida, sim, principalmente no norte e nordeste. Em alguns estados realmente não era permitida, mas nos estados do sul ela fazia parte daquela sociedade, parte daquele sistema econômico e parte muito importante. Tão importante que, quando o presidente Lincoln, lá no século XIX, tentou decretar o fim da escravidão, primeiro ele tentou convencer, depois ele realmente impôs o fato de que a escravização de negros africanos deveria acabar nos estados do sul. Isso acabou levando a uma guerra civil, que é um conteúdo que a gente vai estudar posteriormente. Então, pessoal, a escravização de negros africanos realmente é um fator muito importante nesse processo também de como se desenvolverão os Estados Unidos. E mesmo com essas continuidades, e as limitações da cidadania, a questão dos povos nativos e tudo mais, nós temos um processo histórico que trouxe transformações suficientes para que a gente possa falar em revolução, ok? E por que a gente pode falar isso? Principalmente em relação a como ele ocorreu, qual foi a base de ideias que fez com que esses colonos se propusessem a lutar contra o domínio inglês, no caso, fortemente marcadas pelo iluminismo. E o que isso teve como resultado? Nós temos uma organização política única e totalmente diferente do que existia no mundo ocidental até então, naquela época. E por isso são transformações muito profundas, muito apego ao liberalismo, muito apego à representatividade. Isso é muito característico do processo de independência e da formação do país, certo? Por isso ele pode ser considerado revolucionário, ok? Pessoal, então é isso. A gente vai para o Classroom agora. Dúvidas, só colocar lá. Até mais.